Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introduce con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò». Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode. Parola del Signore. De l'Évangile selon Saint Matthieu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Sala Paulo VI, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 29 de dezembro. Nos estúdios Silvana e José. Já teve início a audiência geral. Papa Francisco se encontra com os fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo para esse encontro das quartas-feiras. É o último encontro desse ano de 2021. Tivemos já a leitura em italiano e francês de Mateus capítulo 2, versículos 13 a 15. Catequese de hoje sempre sobre São José. Hoje a temática é São José, migrante, perseguido e corajoso. Leitura agora em inglês. Rise, take the child and his mother and flee to Egypt, and remain there till I tell you, for Herod is about to search for the child to destroy him. And he rose and took the child and his mother by night and departed to Egypt and remained there until the death of Herod. The Gospel of the Lord. Depois do inglês, a leitura agora teremos em alemão. Imagens que chegam até você da Sala Paulo VI, no Vaticano. Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, siehe, da erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef auf und floh in der Nacht mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Wort des lebendigen Gottes. Depois do alemão, teremos agora a leitura que será feita em espanhol. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Palabra del Señor. Leitura agora será feita em português. Mateus, capítulo 2, 13 e 15. Monsenhor Ferreira. Depois de os magos partirem,
o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para o matar. E ele levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito, permanecendo ali até à morte de Herodes. Palavra da salvação. Depois da leitura em português, teremos agora em árabe e depois polonês, completamente tomada a Sala Paulo VI por fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. وكان بعد انصرافهم أن تراءى ملاك الرب ليوسف في الحلم وقال له: قم فخذ الطفل وأمه واهرب إلى مصر وأقم هناك حتى أعلمك، لأن هيرودس سيبحث عن الطفل ليهلكه. فقام فأخذ الطفل وأمه ليلا ولجأ إلى مصر، فأقام هناك إلى وفاة هيرودس. كلام الرب. A última leitura, Mateus capítulo 2, versículos 13 e 15, em polonês. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy mędrcy odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Oto słowo Pańskie. Agora teremos a catequese do Papa Francisco, dedicada, recordamos, essa série a São José. É a quinta catequese que o Papa dedica a São José. Hoje a temática é São José, migrante, perseguido e corajoso. O Papa fará a catequese em italiano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Oggi vorrei presentarvi San Giuseppe. Hoje gostaria de vos apresentar São José como um migrante, perseguido e corajoso. Assim o descreve o evangelista Mateus. Esta particular vicissitude da vida de Jesus, que vê como protagonistas também José e Maria, é tradicionalmente conhecido como a fuga para o Egito. A família de Nazaré sofreu tal humilhação e experimentou em primeira pessoa a precariedade, o medo e a dor de ter que deixar a sua terra. Ainda hoje, muitos dos nossos irmãos e irmãs são obrigados a viver a mesma injustiça e sofrimento. A causa é quase sempre a prepotência e a violência dos poderosos. Isto aconteceu também com Jesus. Através dos magos, o rei Herodes toma conhecimento do nascimento do rei dos judeus. E a notícia perturba-o. Sente-se ameaçado no seu poder. Assim, reúne todas as autoridades de Jerusalém para se informar sobre o lugar do nascimento e pede aos magos que lhe comuniquem com exatidão, a fim de que, diz falsamente, também ele possa ir adorá-lo. No entanto, compreendendo que os magos tinham partido por outro caminho, concebeu um propósito nefasto: matar todas as crianças de Belém até os 2 anos. Aquele é o cálculo que, segundo os cálculos magos, que Jesus tinha nascido. Entretanto, um anjo ordena a José: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te avise, pois Herodes vai à procura do menino para o matar.
tem essa inspiração. José tem essa inspiração. Fujamos, porque aqui tem perigo. O plano de Herodes evoca o do faraó de lançar ao Nilo todos os meninos do povo de Israel. E a fuga para o Egito recorda toda a história de Israel a partir de Abraão, que também viveu ali, até José, filho de Jacó, vendido pelos irmãos, tornando-se depois chefe do país, e a Moisés que libertou o seu povo da escravidão dos egípcios. A fuga da Sagrada Família para o Egito salva Jesus, mas infelizmente não impede que Herodes leve a cabo o seu massacre. Assim, encontramos diante de duas personalidades opostas. Por um lado, Herodes com a sua ferocidade, e por outro, José com seu esmero e a sua coragem. Herodes quer defender o seu poder com crueldade impiedosa, como atestam também as execuções de uma das suas esposas, alguns dos seus filhos e centenas de adversários. Era um homem cruel. Para resolver os problemas, somente tinha uma só receita: matá-los. Ele é o símbolo de muitos tiranos de ontem e de hoje. Para esses tiranos, as pessoas não contam. Conta o poder. E se tem necessidade de espaço e de poder, matam as pessoas. E isso ocorre ainda hoje. Não devemos ir à história antiga. Hoje ocorre isso. É o homem que se torna lobo para outros homens. A história está cheia de personalidades que, vivendo à mercê dos seus temores, procuram vencê-los, exercendo o poder de forma despótica e praticando gestos de violência desumanos. Mas não devemos pensar que só viveremos na perspectiva de Herodes se nos tornarmos tiranos. Na realidade, é uma atitude em que todos podemos cair, sempre que procuramos afugentar os nossos medos com a prepotência, ainda que seja apenas verbal ou feita de pequenos abusos cometidos para mortificar quem está ao nosso lado. Também nós temos dentro de nós, do coração, a possibilidade de sermos pequenos Herodes. José é o oposto de Herodes. Em primeiro lugar, é um homem justo. Herodes é um ditador. Além disso, demonstra-se corajoso na execução da ordem do anjo. Podemos imaginar as peripécias que teve de enfrentar durante a longa e perigosa viagem e as dificuldades exigidas para a permanência num país estrangeiro com outra língua. Tantas dificuldades. A sua coragem sobressai também na hora do regresso, quando, tranquilizado pelo anjo, supera os seus compreensíveis receios, estabelecendo-se com Maria e Jesus em Nazaré. Herodes e José são dois personagens opostos, que refletem as duas faces da humanidade de sempre. É um lugar comum considerar a coragem como virtude exclusiva do herói. Na realidade, a vida cotidiana de cada pessoa requer coragem. O nosso viver, de todos nós, não se pode viver sem coragem. Coragem para enfrentar as dificuldades de cada dia. Em todos os tempos e culturas encontramos homens e mulheres corajosos que, para ser coerentes com a sua crença, superaram toda espécie de dificuldades, suportando injustiças, condenações e até a morte. Coragem é sinônimo de fortaleza, que com a justiça, a prudência e a temperança faz parte do grupo de virtudes humanas chamadas cardeais. A lição que José nos deixa hoje é a seguinte: a vida apresenta-nos sempre adversidades.
Isso é verdade. Diante das quais podemos sentir-nos também ameaçados, amedrontados, mas não é mostrando o pior de nós, como faz Herodes, que podemos superar certos momentos, mas sim agindo como José, que reage ao medo com a coragem da confiança na providência de Deus. Hoje creio que devemos rezar por todos os migrantes, todos os perseguidos e todos aqueles que são vítimas de circunstâncias adversas, sejam políticas, histórica ou pessoal. Pensemos a tantas pessoas vítimas das guerras, que querem fugir da sua pátria e não podem. Pensemos nos migrantes que começam a sua estrada para serem livres e muitos terminam na estrada ou no mar. Pensemos em Jesus, nos braços de José e Maria, fugindo. Vemos nele cada um dos migrantes de hoje. Uma realidade da migração hoje que não podemos, diante da qual não podemos fechar os olhos. É um escândalo social da humanidade. São José, vós que experimentastes o sofrimento de quem deve fugir para salvar a vida dos entes mais queridos, amparai todos aqueles que fogem por causa da guerra, do ódio e da fome. Ajudai-os nas suas dificuldades, fortalecei-os na esperança e fazei com que encontrem acolhimento e solidariedade. Guiai os seus passos e abri o coração de quantos os podem ajudar. Amém. Conclui com a oração, Papa Francisco. Na sua catequese de hoje, teremos agora a síntese em francês da catequese que o Papa acabou de fazer em italiano e depois a saudação do Papa Francisco aos fiéis de língua francesa. Estamos transmitindo ao vivo na Sala Paulo VI, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 29 de dezembro, a última audiência geral do ano de 2021. O Papa, já no início das suas palavras, recordava que gostaria de apresentar São José como um migrante perseguido e corajoso. Porque é assim que descreve o evangelista Mateus. Bom, essa particular vicissitude da vida de Jesus, que vê como protagonistas também José e Maria, recordava o Papa Francisco, é tradicionalmente conhecida como a fuga para o Egito. Está lá em Mateus capítulo 2, versículos 13 e 23. O Papa recorda que a família de Nazaré sofreu tal humilhação e experimentou em primeira pessoa a precariedade, o medo, a dor de ter que deixar a sua terra. Aquilo, como disse o Papa, que muitos estão vivendo nos dias de hoje. A Sagrada Família viveu isso 2000 anos atrás. Porque ainda hoje muitos dos nossos irmãos e irmãs são obrigados a viver a mesma injustiça e sofrimento. E a causa de tudo isso? A causa é quase sempre a prepotência e a violência dos poderosos. E como podemos ver, isso aconteceu também com Jesus. A causa é sempre a prepotência e a violência dos poderosos. A saudação do Santo Padre agora aos fiéis de língua francesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese presenti oggi.
La gioia del Natale non ci faccia dimenticare coloro che, come la Sacra Famiglia in Egitto, sono lontani da casa e dai loro cari. Dio vi benedica. Papa saúda cordialmente os fiéis de língua francesa presentes hoje na audiência. A alegria do Natal não nos faça esquecer, disse o Papa, aqueles que, como a Sagrada Família no Egito, estão longe de sua casa e dos seus entes queridos. Que Deus abençoe todos vocês. Pensamento do Santo Padre também. Os migrantes, aqueles que estão longe da sua casa. A síntese agora será em inglês, depois da saudação do Papa Francisco aos peregrinos de língua inglesa. Papa recorda que através dos Reis Magos, Herodes toma conhecimento no nascimento do Rei dos Judeus. E essa notícia perturba Herodes. Sente-se ameaçado no seu poder. E o que faz Herodes então? Reúne todas as autoridades de Jerusalém para se informar sobre onde o menino iria nascer. E pede então aos magos que comuniquem a ele com exatidão, a fim de que, isso, recordava Francisco, diz falsamente, também ele possa ir adorá-lo. Mas Herodes, compreendendo que os magos tinham partido por outro caminho, como a gente sabe, aparece em sonho, porque os magos vão em outra direção, não voltam em Herodes. Herodes concebe então um propósito nefasto. Até onde chega, né? A ganância, a prepotência. Matar todas as crianças de Belém até os 2 anos. Ao mesmo tempo, um anjo ordena a José: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E fique ali até que eu te avise, pois Herodes vai à procura do menino para o matar. Francisco recorda que o plano de Herodes evoca um outro plano, o do faraó, de lançar ao Nilo todos os meninos do povo de Israel. E a fuga para o Egito recorda toda a história de Israel, a partir de Abraão, que também viveu ali. Até José, filho de Jacó, vendido pelos irmãos, tornando-se depois chefe do país. E a Moisés, que libertou o seu povo da escravidão dos egípcios. A fuga da Sagrada Família para o Egito salva Jesus. Mas, infelizmente, não impede que Herodes leve a cabo o seu massacre. Assim, nos encontramos diante de duas personalidades. Nós vamos ouvir a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua inglesa. Nella pace del Signore Gesù, a ciascuno di voi e alle vostre famiglie auguro di custodire la gioia di questo tempo di Natale, affinché incontriate nella preghiera il Salvatore che desidera farsi vicino a tutti. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors. Papa saúda então os peregrinos de língua inglesa. Na paz do Senhor Jesus, a cada um de vocês e as suas famílias, faço votos de conservar a alegria desse tempo de Natal, para que vocês encontrem na oração o Salvador, que deseja fazer-se próximo a todos. Que Deus os abençoe. Próxima síntese teremos agora em alemão. Depois da saudação do Santo Padre, também aos fiéis de língua alemã. A fuga da Sagrada Família para o Egito salva Jesus. Mas, infelizmente,
não impede que Herodes leve a cabo o seu massacre, o massacre dos inocentes. Assim, encontramos-nos diante de duas personalidades opostas, recordava Francisco. De um lado, Herodes, com a sua ferocidade, e do outro, José, com seu esmero e a sua coragem. Herodes quer defender o seu poder com crueldade, mas uma crueldade impiedosa, como atestam também as execuções, recordava também Francisco, de uma das suas esposas, alguns dos seus filhos e centenas de adversários. Ele é o símbolo de muitos tiranos de ontem e de hoje. E quantos tiranos nós temos nos dias de hoje? É o homem que se torna lobo para os outros homens. A história está cheia de personalidades que, vivendo à mercê dos seus temores, procuram vencê-los, exercendo o quê? O poder de forma despótica e praticando gestos de violência desumanos. Para vencer, então, seus temores, praticam gestos de violência desumanos. Mas, diz também Francisco, nós não devemos pensar que só viveremos na perspectiva de Herodes se nos tornarmos tiranos. Na realidade, é uma atitude em que todos podemos cair, sempre que procuramos afugentar os nossos medos com a prepotência, ainda que seja apenas verbal ou feita de pequenos abusos cometidos para mortificar quem está ao nosso lado. Essa é uma tentação. Afugentar os nossos medos com a prepotência. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Per i migranti, per i perseguitati e per tutti coloro che si sentono abbandonati e scoraggiati. Signore, infonda loro speranza e aiuti noi a essere loro vicini. Buone feste. Liebe Brüder und Schwestern deutscher Papa saúda então os irmãos e irmãs em língua alemã. Pede a eles orações pelos migrantes, pelos perseguidos e por todos aqueles que se sentem abandonados e desencorajados. O Senhor infunda sua esperança e ajude todos nós a sermos próximos a eles. Boas festas. Agora teremos a síntese em espanhol e, como já é tradição, é o próprio Santo Padre quem faz a síntese na sua língua mãe. Uma saudação depois aos peregrinos de língua espanhola. Na sequência, teremos então a síntese em português e a saudação que o Santo Padre fará também a todos os lusófonos. Nós estamos transmitindo ao vivo da Sala Paulo VI no Vaticano a audiência geral nesta quarta-feira, 29 de dezembro, com a temática São José, migrante, perseguido e corajoso. Nós vamos ouvir então agora o Santo Padre que nos traz a síntese na sua língua bai. Reflexionamos hoy en este fin de año sobre San José como emigrante, perseguido y valiente. Según lo que nos refiere San Mateo en el pasaje de la huida a Egipto que hoy hemos escuchado. La Sagrada Familia, como tantos de nuestros hermanos y hermanas en la actualidad, experimentó también la injusticia y el sufrimiento de tener que dejar la propia patria debido a la prepotencia y a la violencia del poderoso de turno. En este escenario se contraponen dos personajes. Por una parte, Herodes, que sintiéndose amenazado por el nacimiento del rey de los judíos y defender su propio poder, decide asesinar a todos los niños de Belén
menores de 2 años. Él es el símbolo de muchos tiranos de ayer y de hoy, que quieren vencer sus miedos ejerciendo el poder de manera despótica y violenta. Por otra parte, San José, hombre justo y valiente, que para salvar la vida del niño y de la Virgen, se fía de la indicación del ángel y afronta todas las dificultades y peligros del viaje. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En este tiempo de Navidad imploremos al Señor Jesús, por la intercesión de la Virgen de San José, que nos conceda la gracia de fiarnos de la providencia divina en todo momento y también la valentía de acoger con espíritu cristiano de caridad y solidaridad a todos nuestros hermanos y hermanas que han tenido que huir de su tierra y abandonar sus hogares. Que el Señor nos conceda un año nuevo lleno de sus dones y sus bendiciones. Muchas gracias. Saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua espanhola. Monsenhor Ferreira agora nos traz a síntese em português e depois a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. E quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social desejam testemunhar-lhe sentimentos de cordial gratidão e apreço pelo exercício do seu ministério petrino ao serviço da unidade da fé e da paz no mundo, que confiam ao Deus menino, pedindo-lhe que proteja e cubra de bênçãos os passos de vossa santidade no novo ano. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. São José teve de fugir com a família para o Egito a fim de livrar Jesus das mãos do rei Herodes, que, imaginando nele uma ameaça ao trono, decide matá-lo. Aquela fuga salvou Jesus, mas infelizmente não impede o massacre dos restantes meninos de Belém com menos de 2 anos de idade. Hoje, vemos em São José o imigrante perseguido e corajoso, que nos deixa esta lição. A vida sempre nos reserva contrariedades e, à vista delas, podemos sentir-nos ameaçados, amedrontados. Mas não é tirando fora o pior de nós mesmos, como fez Herodes, que podemos superar tais momentos, mas comportando-nos como José, que reage ao medo com a coragem de se abandonar confiadamente à providência de Deus. José demonstra ser um homem corajoso ao cumprir a ordem do anjo que ordenou a fuga. Não é difícil imaginar os sustos e percalços que teve de vencer, bem como as dificuldades que comportou a permanência num país estrangeiro. E a coragem de José vê-se também no regresso, depois de tranquilizado pelo anjo a propósito da morte de Herodes. Supera compreensíveis temores e vai com Maria e Jesus estabelecer-se em Nazaré. Herodes e José são duas figuras opostas que refletem as duas faces da humanidade sempre. É ideia comum, mas errada, considerar a coragem como virtude exclusiva dos heróis, com as suas façanhas, quando na realidade a vida cotidiana de uma pessoa requer tanta coragem para enfrentar as dificuldades do dia a dia. E como não lembrar inúmeros homens e mulheres corajosos que, para permanecer coerentes com a sua fé, enfrentaram todo o género de dificuldades, suportando injustiças, derisão pública e até a morte. A coragem é sinônimo de fortaleza, a qual, juntamente com a prudência, a justiça e a temperança, forma o grupo das chamadas virtudes cardeais, necessárias a todo homem e mulher sobre a terra.
Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos e ouvintes de língua portuguesa. Cari fratelli e sorelle di lingua portoghese, di cuore vi saluto tutti. Auguro a ciascuno di voi che sempre rifulga nel vostro cuore e sulla vostra famiglia e comunità la luce del Salvatore, che ci rivela il volto tenero e misericordioso del Padre Celeste. Stringiamo tra le braccia il bambino Gesù e mettiamoci al suo servizio. Lui è fonte di amore e serenità. Egli vi benedica per un sereno e felice anno nuovo. Eis a tradução das suas palavras. Queridos irmãos e irmãs de língua portuguesa, a minha cordial saudação para todos vós. Desejo a cada um que sempre resplandeça no vosso coração, família e comunidade a luz do Salvador, que nos revela o rosto terno e misericordioso do Pai do céu. Abracemos o Deus menino, colocando-nos ao seu serviço. Ele é fonte de amor e serenidade. Ele vos abençoe com um ano novo, sereno e feliz. A síntese e a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Teremos agora a síntese em árabe e a saudação depois do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Papa que deseja aos fiéis de língua portuguesa, a cada um, que sempre resplandeça vosso coração, família e comunidade a luz do Salvador, que nos revela o rosto terno e misericordioso do Pai do céu. Abracemos o Deus menino, colocando-nos ao seu serviço, porque Ele é fonte de amor e serenidade. Saudação do Santo Padre, então, aos fiéis de língua portuguesa. Na sua catequese, Francisco nos coloca que José é o oposto de Herodes. Em primeiro lugar, porque é um homem justo. Além disso, demonstra-se corajoso na execução da ordem do anjo. Recordamos, levanta-te e foge com o menino, porque Herodes quer matá-lo. Podemos imaginar, e aqui corre um pouco a nossa imaginação, as peripécias que José teve que enfrentar durante a longa e perigosa viagem, as dificuldades exigidas para permanecer em um país estrangeiro, a língua, por exemplo. A sua coragem sobressai também na hora do regresso, recordava também Francisco. Quando, tranquilizado pelo anjo, ele supera os seus compreensíveis receios, os temores, estabelecendo-se com Maria e Jesus em Nazaré. Herodes e José são dois personagens opostos, portanto. São personagens que refletem as duas faces da humanidade de sempre. É um lugar comum considerar a coragem como virtude dos heróis, né? Só eles têm essa virtude. Na realidade, dizia Papa Francisco, a vida cotidiana de cada pessoa requer coragem para enfrentar as dificuldades de cada dia. Todos os dias temos que ter coragem para enfrentar a vida cotidiana. Em todos os tempos e culturas nós encontramos homens e mulheres corajosos. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Il coraggio di Giuseppe, affidatosi alla provvidenza di Dio, sia fonte di ispirazione e impegno per tutti noi dinanzi ai bambini, per insegnare loro che solo così è possibile respingere ogni male e arginare ogni fuga senza paura. Auguro a tutti un sereno anno nuovo.
Papa saúda então os fiéis de língua árabe. A coragem de José, confiando-se à providência de Deus, seja fonte de inspiração e compromisso para todos nós diante das crianças, para ensinar a elas que somente assim é possível rejeitar todo o mal e evitar toda fuga sem medo. Desejo a todos vocês um sereno ano novo. Palavras do Papa Francisco aos fiéis de língua árabe. A última síntese que teremos agora é em polonês, depois a saudação também do Santo Padre aos fiéis e peregrinos de língua polonesa. Estamos transmitindo ao vivo da Sala Paulo VI, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco, a última audiência desse ano de 2021. Recordávamos as palavras do Papa Francisco, que diz que a vida cotidiana de cada pessoa requer coragem para enfrentar as dificuldades de cada dia. Requer coragem. Em todos os tempos e culturas, nós encontramos homens e mulheres corajosos que, para serem coerentes com a sua crença, superaram toda espécie de dificuldades, suportando injustiças, suportando condenações até a morte. Coragem é sinônimo de fortaleza, que com a justiça, a prudência e a temperança faz parte do grupo de virtudes humanas chamadas cardeais. Coragem, sinônimo de fortaleza. A lição que José nos deixa hoje, recordava Papa Francisco na sua catequese, é a seguinte. É bom que a gente conserve isso no coração também. A vida apresenta-nos sempre adversidades, diante das quais podemos sentir-nos também ameaçados, amedrontados, mas não é mostrando o pior de nós, como faz Herodes, que podemos superar certos momentos, mas sim agindo como José. José, que reage ao medo com a coragem da confiança na providência de Deus. E o Papa pediu então que rezemos hoje por todos os migrantes, por todos os perseguidos, por todos aqueles que são vítimas de circunstâncias adversas e que, por isso, se sentem desanimados e abandonados. E façam uma oração. São José, vós que experimentastes o sofrimento de quem deve fugir para salvar a vida dos entes mais queridos, amparai todos aqueles que fogem por causa da guerra, do ódio e da fome. Papa saúda agora os fiéis de língua polonesa. Avvicinandoci alla fine di quest'anno ringraziamo il Signore per le grazie ricevute e per ogni bene che ci ha permesso di sperimentare, malgrado tutte le difficoltà dei nostri tempi. Per l'intercessione di Maria Santissima, Madre di Dio, e di San Giuseppe, suo sposo, preghiamo che l'anno prossimo sia felice per noi e per tutti gli uomini, che cessi la pandemia e possiamo godere della pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle nostre società e nel mondo. La benedizione di Dio vi accompagni sempre. Grazie. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Papa saúda então os peregrinos poloneses, queridos irmãs e irmãos. Aproximando-se do fim desse ano, agradecemos ao Senhor pelas graças recebidas, por todo o bem
que nos permitiu experimentar, apesar de todas as dificuldades dos nossos tempos. Pela intercessão de Maria Santíssima, Mãe de Deus, e de São José, seu esposo, rezamos para que o ano próximo seja feliz para nós e para todos os homens, que cesse a pandemia e possamos gozar da paz nos nossos corações, nas nossas famílias, nas sociedades e no mundo. A bênção de Deus os acompanhe sempre. Palavras do Papa Francisco aos peregrinos poloneses, que também são dirigidas a todos nós, né? Que possamos, né, gozar da paz nos nossos corações, nas nossas famílias, nas sociedades e no mundo. Pedimos que o próximo ano seja, então, um ano feliz para todos nós, para todos os homens, e que cesse a pandemia. A última saudação que o Santo Padre faz é aos peregrinos italianos, que é sempre a maioria que nós temos aqui na audiência geral. E depois teremos, então, a oração do Pai Nosso. Vamos cantar o Pai Nosso em latim e receber a bênção apostólica do Papa Francisco, na conclusão da audiência geral, essa última audiência de ensino. Com a alegria do clima natalício, dirijo cordial boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Em particular, saúdo as apóstolas do Sagrado Coração de Jesus e as exorto a renovar a adesão a Cristo pobre, humilde e obediente para transmitir o amor e a misericórdia de Deus no contexto de hoje. Saúdo também os adolescentes e os jovens de Librino, São Fermo della Battaglia, Villa d'Almè, Portogruaro, Clusone, Celadina di Bergamo, Gravedona e Trento, todos juntos, que vieram a Roma nesse tempo de Natal para fazer experiência de formação e de caridade. Vão avante com alegria e tenacidade no caminho iniciado. Meu pensamento vai, enfim, como de costume, aos idosos, aos enfermos, aos jovens e aos recém-casados. Saibam serem fortes na fé, olhando para o Divino Menino, que no mistério do Natal se oferece em dom, como um dom para toda a humanidade. A todos, a minha bênção. Agora vamos cantar o Pai Nosso em latim, com o Papa Francisco, e receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum, Et cum spiritu tuo. sit nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini. Et in celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral dessa quarta-feira, a última desse ano, e terminamos com a oração que o Santo Padre fez a São José. Vós que experimentastes o sofrimento de quem deve fugir para salvar a vida dos entes mais queridos, amparai todos aqueles que fogem por causa da guerra, do ódio e da fome. Ajudai-os nas suas dificuldades.
Fortalecei-os na esperança e fazei com que encontrem acolhimento e solidariedade. Guiai os seus passos e abri o coração de quantos os podem ajudar. Amém. Com essa invocação a São José, chegamos à conclusão da audiência geral de hoje, a última desse ano, desejando a todos vocês um feliz ano novo. Voltamos na próxima semana, já no novo ano, com a próxima audiência do Papa Francisco. Todos vocês que estiveram conosco através do rádio, da televisão e das nossas redes sociais, nosso carinho, nosso afeto, em nome de todos os integrantes de Rádio Vaticano e Vatican News. Um abraço. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.